Olá! Nesta aula, apresentaremos o tópico transferência de calor no regime turbulento. Além de procurarmos entender como se dá o transporte de calor nesse regime de escoamento, ele nos possibilita estabelecer a analogia entre transferência de calor e quantidade de movimento por intermédio dos seus coeficientes característicos, tais como o coeficiente de película para a transferência de calor e o coeficiente de atrito para a quantidade de movimento. E isso vai acarretar em expressões para a determinação do coeficiente de película para a transferência de calor no regime turbulento. Pois bem, se nós tomarmos a entalpia volumétrica como sendo aquela definida pelo produto da massa específica do fluido, multiplicado pela sua entalpia específica, com H maiúsculo, em que, lembrando que a variação dessa entalpia específica pela variação da temperatura é a definição da capacidade calorífica do fluido em análise. No regime turbulento, pessoal, dê uma olhada na figura 1, do lado direito dela. Vai haver o quê? A movimentação de pacotes de fluido. E essa movimentação de pacotes de fluido, em particular na direção Y. Isso vai acarretar o quê, pessoal? Dê uma olhada na figura 2, que a concentração de energia por intermédio da sua entalpia volumétrica, ela vai variar num determinado plano do escoamento por um valor médio e de flutuações positivas e negativas, conforme nós podemos observar nessa equação em rosa, onde a entalpia volumétrica, vamos chamar concentração de energia dada pelo valor médio, mais ou menos pela sua flutuação, conforme observado na figura 2. Em que essa flutuação é decorrente, basicamente, devido à flutuação da componente em Y da velocidade do fluido. Tendo em vista que o fluxo de energia pode ser definido como a concentração energética vezes velocidade, nós identificamos que concentração é essa, pessoal. Nós identificamos essa concentração pela entalpia volumétrica, multiplicado por velocidade. Ora, quem provoca essa velocidade é a flutuação da componente V, conforme explicitado nesta equação. Notem que nesta equação em azul, indica o que a linha em cima do E indica que é uma flutuação no tempo, ou seja, é pontual no tempo, na direção Y de uma característica turbulenta. Mas nós estamos interessados, pessoal, numa média temporal, tá? Insisto, essa média temporal não significa que o regime é transiente, tá? O que existe mesmo em regime permanente, existe uma flutuação da propriedade. Nesse caso, essa propriedade em análise é o fluxo de energia. Numa média temporal, ele é obtido por intermédio dessa equação logo abaixo da figura 2. Desse modo, nós temos que o fluxo turbulento na média temporal, na direção Y, é dado pela média das flutuações da entalpia volumétrica multiplicado pela flutuação da velocidade da componente Y. Como é que a gente pode entender como se dá essa movimentação na turbulência, gente? Podemos lançar mão do comprimento de mistura de Prandtl. E o comprimento de mistura de Prandtl diz que as flutuações de porções macroscópicas ou turbulentas ou turbilhões da solução no escoamento turbulento, ou seja, do fluido, tá? São, em média, semelhantes ao movimento das moléculas de um gás. Nessa situação, os turbilhões percorrem, em média, uma distância perpendicular ao plano que contém o soluto A. Nesse caso, seria o fluido puro, tá legal? Soluto A, no nosso caso, só existe essa espécie química, como, por exemplo, o ar, tá? Antes de atingir o outro plano de concentração energética. Essa distância, representada por L subscrito T, é conhecida como o comprimento de mistura de Prandtl.
e corresponde qualitativamente ao caminho livre de uma molécula gasosa. O que significa isso? Notem nessas duas figuras, na figura 1.4, é a descrição da teoria cinética dos gases. Nesse caso, essa teoria cinética dos gases, olhado num viés de transferência de energia, a energia só vai ser transferida de acordo com a segunda lei da termodinâmica, de uma região onde ela está mais concentrada, como por exemplo no plano A, em direção à sua diluição de concentração, ou seja, do plano O e para o plano B. Na teoria cinética dos gases, esse transporte molecular se dá por quem, pessoal? Apenas quando essa energia for transferida após percorrer uma determinada distância, denominado caminho livre médio lambda, entra em contato com o plano O, por condução térmica, conduz energia no plano O, desloca-se o caminho livre média até o plano B, troca de calor por intermédio de condução. E assim segue na direção Z. E na teoria do comprimento de mistura de Prandtl, existe no plano A uma concentração média de energia. A movimentação do fluido no plano A, a movimentação macroscópica do fluido, vai pegar essa energia e levar até o plano O. Chegando no plano O, devido aos turbilhões, vai pegar a energia, a concentração de energia contida no plano O, por intermédio do turbilhamento, vai levar até o plano B. A distância percorrida do plano A até o plano O e do plano O até o plano B é conhecido como comprimento de mistura de Prandtl. Nós podemos pegar essa teoria do comprimento de mistura de Prandtl, exatamente essa figura tridimensional, e olha só que a gente vai analisá-la. Nessa primeira figura à esquerda de vocês, tá? Essa primeira figura à esquerda de vocês, no topo do slide, nós pegamos aquele elemento tridimensional e pusemos num plano, tá? Então, observem que no eixo Y, aqui embaixo, tá, diz respeito à distância, tá? Ok, pessoal? E temos o plano à esquerda, onde nós temos as distintas concentrações energéticas. Notem que nós temos a maior concentração energética situada em Y menos delta Y sobre 2 e vai sendo transferida até Y mais delta Y sobre 2. Lembrando, gente, que notem quem que é o H subscrito linha. Como vocês podem ver na figura ao lado, H sobrescrito linha indica flutuação da concentração, seja uma flutuação negativa, seja uma flutuação positiva. Se nós olharmos a primeira figura, a figura à esquerda, podemos analisar o limite da variação da concentração energética em termos de entalpia volumétrica ao longo de Y. E nesse limite a gente identifica o que, pessoal? A derivada negativa dessa variação de entalpia volumétrica em relação a Y. Lembrando, né, pessoal, como a gente está trabalhando com o fenômeno de transportes, esse sinal negativo é uma decorrência também, além da questão matemática, é uma imposição termodinâmica. O que diz essa imposição termodinâmica? Essa imposição termodinâmica decorre da segunda lei da termodinâmica, no que nos impõe que a energia flui naturalmente onde ela está mais concentrada numa região de menor concentração. E isso é traduzido matematicamente por esse sinal negativo, comprovando então essa afirmação da segunda lei da termodinâmica. Por outro lado, nós queremos saber como calcular o H sobrescrito linha. Nós podemos olhar nessa figura, na forma como destacado, e analisarmos com uma semelhança de triângulos, né, pessoal? Ou seja, a variação de concentração energética média, ela tem uma grandeza semelhante à flutuação da entalpia volumétrica, assim como a variação infinitesimal de Y está para o
comprimento de mistura de Prandtl térmico. Térmico identificado em L, nesse subscrito T. Mas a flutuação é tanto negativa, como vocês podem observar na figura à direita no topo desse slide, assim como essa flutuação ela é positiva, conforme apresentado nesses dois quadros, cujo fundo são da cor rosa. Então, notem, nessa segunda linha dos quadros na cor rosa, nós identificamos a flutuação da entalpia volumétrica, esse H minúsculo, sobrescrito linha. Ele é, então, comprimento de mistura de Prandtl térmico multiplicado pelo módulo da variação da entalpia volumétrica em Y. Sabemos lá da análise da turbulência em quantidade de movimento que a flutuação na direção Y, na componente de velocidade, ela é dada pelo comprimento de mistura. Nesse caso, pessoal, comprimento de mistura de quem? Comprimento de mistura térmico, multiplicado pelo módulo da variação da velocidade na direção x, isso aí nós deduzimos anteriormente, tá? Pela variação infinitesimal em y. Sabemos do slide anterior que a fluxo local em y, turbulento médio no tempo, é dado por essa expressão. O que a gente pode fazer então, pessoal? Substituir esse segundo conjunto em rosa, H sobrescrito linha e o V sobrescrito linha, nessa equação em amarelo, resultando nesta equação. Ok, pessoal? E esta última equação em amarelo, nós podemos identificar um termo extremamente importante. Notem que existe o valor negativo, lembre-se que é um fluxo de calor no regime turbulento. Esse sinal negativo continua sendo a imposição da termodinâmica. Notem, o último termo é uma variação de entalpia volumétrica na direção Y e tem esse termo entre parênteses. Esse termo entre parênteses, ele tem uma natureza bastante interessante. Esse termo entre parênteses, pessoal, ele é definido como sendo a difusividade térmica turbilionar. Notem, por exemplo, no regime laminar, existe comprimento de mistura de Prandtl? Vamos pensar bem. O que é o comprimento de mistura de Prandtl mesmo? Ah, sim, é aquela distância na qual os turbilhões vão percorrer para levar determinada porção de energia, não é isso? Bem, o regime laminar vai ter turbilhão macroscópico no movimento do fluido, gente? Não, né? Então não vai ter sentido no regime laminar, por exemplo, falar de comprimento de mistura de Prandtl. Então lá, quanto vale o comprimento de mistura de Prandtl no regime laminar? Vale 0. Então essa difusividade térmica turbilionar, como o próprio nome indica, está necessariamente associada ao escoamento turbulento. Assim como nós temos esse fluxo energético, olha só, pessoal, já em termos da difusividade térmica turbilionar, que é essa primeira equação em rosa, tá? Nós podemos enxergá-la como uma contribuição macroscópica para o fluxo de calor. Já, quem é a contribuição microscópica? Que é essa segunda equação em rosa. Essa segunda equação em rosa, pessoal, é a lei de Fourier para a condução. Só que aqui, em vez de a lei de Fourier estar explícita em termos de condutividade térmica e de diferença de temperatura, ela está como? Ela está em termos de difusividade térmica alfa e por concentração de energia, nesse caso específico, por entalpia volumétrica. Tá? Bem, tá claro, pessoal? Muito bem. Sendo assim, o fluxo global de energia, em termos da variação da concentração de energia, esta em termos de entalpia volumétrica, esse H minúsculo, pode ser dado pela contribuição microscópica alfa e uma contribuição macroscópica
alfa sobrescrito T. Por exemplo, se tiver só condução, se o fluxo de calor se der só, por exemplo, pela agitação térmica. A agitação térmica tem movimento do meio? Não. Tá? A agitação térmica é intrínseca à natureza da matéria. Essa é intrínseca à natureza da matéria, numa situação descrita por um fenômeno a essa semelhança, esse alfa sobrescrito T é ignorado. Nós temos, então, apenas a equação de Fourier. Por outro lado, se nós tivermos um regime bastante turbulento, o que vai acontecer? A difusividade térmica turbilionar vai ser muito maior que a difusividade térmica característica do meio analisado. Ok? Bem, então notem, pessoal, dê uma olhada na definição da difusividade térmica turbilionar. Necessariamente, ela está associada à quantidade de movimento, onde nós enxergamos a quantidade de movimento na difusividade térmica turbilionar, a variação da velocidade em relação ao espaço em y, ok? E isso nos permite fazer a analogia entre a transferência de quantidade de movimento e de energia. Notem que a equação de energia para o fluxo global é dado pela primeira linha dessa tabela, onde nós temos o fluxo global, já por intermédio da análise de escala, o ΔH, a variação infinitesimal, a gente pode analisar em termos de análise de escala por uma variação macroscópica. Tá? A variação da média, então, seria ΔH. Em termos, a variação infinitesimal em Y seria, por exemplo, atenção, hein? A espessura da camada limite térmica turbulenta. Tá? Já a quantidade de movimento em termos de tal, ele é dado por quem, pessoal? Do modo como apresentado aí, olha. Massa específica multiplicado pela viscosidade cinemática mais viscosidade cinemática turbilionar. Do mesmo modo, pessoal, aplicando a análise de escala nessa equação do movimento para o fluxo global, nós temos lá, olha, que o termo entre parênteses permanece, ρ é o mesmo, a variação deu infinitesimal é a maior velocidade encontrada no meio, que é o caso da corrente livre, certo? E onde essa variação microscópica em Y é quem? É a espessura da camada limite térmica, da camada limite dinâmica turbilionar. Então, note que o sobrescrito T, sobrescrito aquilo vai em cima da letra, tá? Esse T indica turbilionar, tá ok? O que a gente pode fazer, pessoal? Olhem do lado direito dessa tabela, nós podemos dividir o fluxo de quantidade de movimento global em termos da ação cisalhante numa determinada superfície, tá? Que é esse tal subscrito P dividido pelo fluxo avaliado nessa superfície, tá? Que é o E subscrito P do modo como está aí apresentado. Essa equação em azul. Nós podemos retomar a lei de resfriamento de Newton, e lembre que a lei de resfriamento de Newton era que o fluxo é igual a condutividade térmica multiplicado por temperatura. Nesse caso, tem beta multiplicado pela delta entalpia volumétrica, que é a mesma coisa. Lembre-se que beta é H sobre ρ Cp e delta H seria quem? ρ Cp delta T. Então, é a mesma coisa. Substituindo essa lei de resfriamento de Newton, esse amarelo, na equação de cima, tá? Assim como a gente vai considerar que a tensão de cisalhamento, que é a primeira equaçãozinha aqui em rosa de vocês, é dado por φ, onde o φ é a relação do coeficiente de atrito dividido por 2, tá? O ρ é massa específica, o subscrito infinito
é a velocidade da corrente livre de quem, gente? Da ação cisaliente da parede, tá legal? Ou seja, fora do núcleo turbulento. E vamos definir, atenção lá, hein, gente? Número de Prandtl turbulento, que é esse PR sobrescrito T, ele lembra a definição do número de Prandtl normal. Quem que era o número de Prandtl normal, gente? Era viscosidade cinemática dividido pela difusividade térmica. Quem que é o Prandtl turbulento? Vai ser quem? A viscosidade cinemática turbulenta, olha o sobrescrito T, dividido por quem? Pela difusividade térmica turbulenta, que é o alfa sobrescrito T. Com isso, olha só quem nós temos. Beta dividido por U infinito é igual a todo esse termo oriundo naquela análise de turbulência. Lembrando sempre que esse φ é o coeficiente de atrito sobre 2. Muito bem, gente. Esse gama, nós vamos definir esse gama. Olhem para a primeira equação em rosa, tá? Beta dividido por U infinito é igual a φ e o resto. Esse resto é o gama, tá legal? Vocês vão ver que a gente vai analisar bastante esse gama também. E a analogia entre a transferência de momento e de energia, atenção lá, hein, gente? Ele estabelece necessariamente a relação entre o coeficiente característico de momento. Quem que é o coeficiente característico de momento? É o coeficiente de atrito. Esse C maiúsculo subscrito F. Tá legal? E quem que é o coeficiente característico de energia? Para a transferência de energia é o beta. Lembrando que beta é o coeficiente de película H dividido por ρ CP. Tá claro, gente? Então, essa analogia, ela se dá pela relação, olha que interessante, hein? Entre um coeficiente característico de determinado fenômeno de transportes, como, por exemplo, beta, e um do outro fenômeno de transporte, que é o coeficiente de atrito, tá? E nessa equação em amarelo, a gente observa quem, gente? Beta dividido por U infinito. E quem que é beta dividido por U infinito? É o número de Stanton que a gente conhece. Olha só que interessante. Quem que é o número de Stanton? Ele estabelece uma relação entre a resistência à ação advectiva, que é 1 sobre o infinito, dividido por quem, pessoal? Por uma resistência à convecção térmica, que é 1 sobre beta. E o número de Stanton, tá, é igual a esse gama, que esse gama necessariamente é de uma natureza turbulenta, multiplicado pelo coeficiente de atrito sobre 2. Qual é a importância do número de Stanton, gente? Note o seguinte, se nós conhecemos o coeficiente de atrito, exemplo, se vocês têm uma tubulação, um duto reto, esse duto reto, tá? Ele está aquecido, você quer passar água por dentro dele, tá? Então, notem, você tem um escoamento aí. Você quer calcular o coeficiente de película, esse beta, tá legal? E o regime turbulento. A gente conhece o CF no regime turbulento? Conhecemos. Uma de várias expressões que a gente vai ver daqui a pouco. Tá legal? Então, o que significa, pessoal? Para eu calcular o coeficiente de película, por exemplo, o H, basta eu conhecer o coeficiente de atrito, tá? Do meu meio. Certo? Já a gente vai mostrar algumas correlações advindas dessa abordagem. Porque antes disso, nós podemos estabelecer expressões para o coeficiente de película por intermédio do número de Stanton. Tá legal? E por isso nascem as várias analogias. A primeira delas é a analogia de Reynolds. Essa analogia de Reynolds diz o quê? Olha, nos importa, tá, o núcleo turbulento. Ou seja, nós estamos num regime bastante alto de turbulência. Tá? Significa o quê? Que a viscosidade cinemática turbilionar, esse Ni subscrito T, como é um núcleo turbulento, tem bastante turbulência, vai ser muito mais importante que a viscosidade cinemática. Assim como a difusividade térmica turbilionar
vai ser muito mais importante que a difusividade térmica. E assim como assume-se que os perfis, a distribuição de velocidade e temperatura, as espessuras, atenção lá, hein, das camadas e limites térmica turbulenta e dinâmica turbulenta são iguais, ou seja, o número de Prandtl turbulento é igual a 1. Com isso, substituindo a informação de núcleo turbulento, tá? Assim como a hipótese de perfis de velocidade e temperatura serem as mesmas, ou seja, terem as mesmas espessuras de camadas limites turbulenta, gama, substituindo na equação amarela, gama é igual a 1. Então, a analogia de Reynolds estabelece que Stanton é igual coeficiente de atrito sobre 2. Uma outra analogia é a analogia de Prandtl, tá? Notem que continua a primeira equação em amarelo. A gente está procurando Stanton é igual a gama CF sobre 2. Vimos que para a analogia de Reynolds, gama é igual a 1. O que diz a analogia de Reynolds mesmo, pessoal? Só havia a importância do núcleo turbulento, tá legal? Então, olha só. Esse gama que está em amarelo, tá? Foi estudado e foi correlacionado. Aqui é correlação daí, essa primeira equação em azul, tá legal? Gama é igual a 1 dividido por 1 mais A CF sobre 2, que é o φ, Prandtl menos 1. Esse termo aqui, gente, em circundado em vermelho, refere-se à subcamada laminar, enquanto o 1 que aparece nesse gama, tá legal? Refere-se a quem, pessoal? Núcleo turbulento, tá ok? Tá claro, pessoal? Então, notem que φ é igual a CF sobre 2, e naquela expressão, na primeira equação em azul, a gente observa o quê? Que tem esse A. A igual a 5 para tubos lisos, e A igual a 7,56 dividido por Prandtl elevado a 1 sobre 6, que é válida essa expressão para a placa plana. Temos a analogia de von Karman. Olhem lá, Stanton é igual a gama é dessa natureza turbulenta, conforme apresentado na segunda equação em amarelo. E von Karman, analisando o efeito da subcamada amortecedora. Lembre-se, analogia de Reynolds, só existiu o núcleo turbulento. Analogia de Prandtl, existe o núcleo turbulento e a subcamada laminar. Onde é o núcleo turbulento? Aquele 1 aqui, no gama, tá legal? Subcamada laminar, Prandtl menos 1. Daí veio von Karman, pela analogia, e acrescenta um novo termo que é relativo à subcamada amortecedora, conforme destacado nesse círculo em azul, tá ok, gente? Nesse caso, essa expressão ela só é válida para tubos lisos. Atenção, hein? E a outra correlação é a correlação de Chilton-Corbin, da mesma natureza. Stanton é igual a gama vezes CF sobre 2, onde gama é da natureza turbulenta, e a analogia de Corbin, assim como na analogia de Reynolds, prevê apenas o núcleo turbulento, só que com um detalhe, o que difere a analogia de Corbin com a analogia de Reynolds. Lá na analogia de Reynolds, os perfis eram distintos. Aliás, eram iguais. Tá? As espessuras da camada limite turbulenta era igual à camada limite... Desculpe. A espessura da camada limite turbulenta dinâmica era igual à espessura da camada limite térmica turbulenta. Isso implica na mesma distribuição de velocidade e temperatura. Aqui, na analogia de Corbin, essas espessuras são distintas, com um detalhe. A relação entre as espessuras nas camadas limite turbulenta, elas se mantêm até essa relação, o regime laminar. Então, notem nessa equação em rosa, 1 sobre Prandtl turbulento, camada limite dinâmica turbulenta, dividido por camada limite turbulenta térmica, ela se mantém nas mesmas relações do regime laminar, tá legal? Quem que é Prandtl no regime laminar?
Mi dividido por alfa. Assim como delta. Quem que é delta, gente? Eu estou olhando para o segundo termo do lado direito dessa equação rosa, tá? Da primeira equação rosa. Quem que é esse delta? Espessura da camada limite dinâmica no regime laminar. E o de baixo? Espessura da camada limite térmica no regime laminar. E no regime laminar, a relação. Já estou olhando para a segunda equação em rosa aqui, do lado direito. A relação entre essas espessuras é igual a pranto elevado a 1/3. Pois bem, pessoal, substituindo essas duas informações em rosa na equação em amarelo, do lado direito, no topo do slide, nós verificamos que gama ele pode ser dado por 1 sobre Prandtl e relação entre as espessuras da camadas limites dinâmica e térmica. E essa relação, como sendo Prandtl elevado a 1/3, gama é igual a Prandtl elevado a menos 2/3. Que substituído essa equação lá no número de Stanton, tá? Nós temos o fator de Corbom, que é esse J minúsculo. Fator de Corbom é igual a Stanton multiplicado por 2/3, que é igual ao coeficiente de atrito sobre 2. Tá ok? Então, notem, pessoal, que aqui nós podemos calcular os coeficientes de película, lembrando que Stanton é beta sobre o infinito, e beta é H dividido por rho CB. Conhecendo o coeficiente de atrito, eu consigo calcular o coeficiente de película. E aqui nós temos, na verdade, as duas primeiras equações. Na primeira equação, notem só, núcleo igual a 0,664, é uma equação que veio lá da teoria da camada limite térmica. Temos as demais correlações para o núcleo turbulento, tá? Certo, gente? E a última equação, esse núcleo, a terceira equação, vale para o regime de transição. Atenção lá, não existe regime transiente, não, tá? É regime laminar, de transição e turbulento. E aqui, pessoal, são dados os valores dos coeficientes de atritos médios. Lembre que quem que é o número de Stanton? Stanton é gama CF dividido por 2. Estão lembrados daquele CF? Olha ele aqui, ó. Então, a primeira é uma equação e as correlações são aplicadas, seja para o regime laminar, seja para o regime turbulento, seja para o regime de transição, sobre uma placa plana, isoterma mantida a temperatura da superfície. Nós temos as correlações para o escoamento exterior sobre corpos bojudos. Não estranhe esse termo corpos bojudos. E, por exemplo, convecção sobre um cilindro, cuja correlação, tá, de Church-Bernstein é essa destacada em azul, e convecção forçada sobre uma determinada esfera de diâmetro D. Eu estou olhando agora para correlação destacada em vermelho, tá? Que é de Whittaker. E nesse caso, pessoal, enquanto a primeira correlação lá de Churchill, tá? Estou olhando para aquela destacada em azul. As propriedades são avaliadas na temperatura média do fluido. Já a de Whittaker é avaliado na temperatura da corrente livre, tá? Tem que tomar cuidado com essas considerações. E aqui, o escoamento no interior de um tubo circular. E aqui é interessante, nota que o fator de Corbom, basta eu conhecer o coeficiente de atrito, tá? Por vários eu posso utilizar, por exemplo, para tubo liso, são essas, que é, por exemplo, para tubo liso, que é essa equação de Blasius, tá? Cuidado com os limites de Reynolds, nós temos para a placa plana é determinado limite, e para no interior de tubo são outros limites. Em outras palavras, coeficiente, nesse caso, conhecidos coeficientes de atrito, podemos calcular o número de Corbom, perdão, fator de Corbom, e com isso calcular o Stanton. Quem que é Stanton, pessoal? Que é esse ST. Stanton é beta sobre o U infinito. Quem que é beta mesmo? H, coeficiente de película, dividido por rho CP. Consigo, conhecido o F, calcular o coeficiente de película H.
Muito bem. Não terminou, não. Aguentem aí. O mesmo enunciado que a gente vem apresentando nessas aulas de transferência de calor, tá? Esse enunciado foi utilizado para onde, pessoal? Esse enunciado foi utilizado para nós calcularmos números adimensionais. Depois ele foi utilizado para quem, pessoal? Para a gente calcular fluxo de calor numa determinada parede, o coeficiente de película, só que para a velocidade lá no regime laminar de 1 km por hora. Tá legal? Depois, utilizamos esse mesmo enunciado com essa mesma velocidade de 1 km por hora para analisar convecção natural, para calcular igualmente taxa de calor naquela oportunidade e depois, na convecção natural, verificar a 1 km por hora a velocidade do fluido, quem estava prevalecendo naquela oportunidade. Então, nós verificamos lá na convecção natural térmica, tá? Que a 1 km por hora prevalecia a convecção natural. E aqui, neste enunciado, para a gente fechar essa bela história, pede o mesmo enunciado, tá legal? Determinar os coeficientes de película, considerando as analogias entre transferência de calor e de quantidade de movimento, assim como verificar o predomínio de convecção. Ou seja, nessa situação, quem vai mandar na parada? A convecção forçada, a convecção natural ou a convecção mista, tá ok? Lembrando que no item B, a informação no item B, esse ρ é a massa específica do fluido, avaliado a temperatura em Kelvin, onde essa temperatura em Kelvin é a temperatura média entre 90 graus Celsius e 20 graus Celsius, ou seja, 55 graus Celsius só que em Kelvin. E as demais informações, item C, D e E, temperatura em graus Celsius, ou seja, utilizar nas informações C, D e E, 55 graus Celsius. Essas contas nós já fizemos. São essas que estão apresentadas nesse slide. Tá legal? Qual é a diferença dessas contas? Que anteriormente nós usamos calculando com 1 km por hora. Tá? E aqui é 27 km por hora, que em metros por segundo, 7,5 metros por segundo. Calculando o número de Reynolds, conforme apresentado aí, 7,56 vezes 10 a quinta, ou seja, regime turbulento. Tá ok? Como é o regime turbulento, nós sabemos que o coeficiente de atrito é um tubo liso, é igual a 0,074 dividido por Reynolds elevado a 1 sobre 5. Tá ok? Sabemos que o número de Stanton é gama, que é de natureza turbulenta. 7 sobre 2 nós acabamos de informar nessa equação circundada em vermelhinho. Que φ, coeficiente de atrito sobre 2, portanto, o número de Stanton, gama sobre φ. Ora, mas quem que é Stanton? Beta dividido por infinito. E quem é beta, por sua vez, o coeficiente modificado de transferência de calor? É o coeficiente de película H dividido por ρCp. Tá ok? Ou seja, H é esse termo entre parênteses vezes gama. Esse termo entre parênteses a gente consegue calcular. Primeiro, o U infinito foi dado. O ρ, a massa específica, foi calculado. O coeficiente de capacidade, igualmente calculado. Tá? Falta calcular quem aqui? Ora, falta calcular o coeficiente de atrito. Como foi dado o número de Reynolds, eu estou olhando do lado esquerdo do slide no topo, uso CF sobre 2 e calculo φ. Tá? Φ é igual a 0,0185. Portanto, eu conheço o infinito, 7,5 metros por segundo. Conheço o ρ, 0,986 kg por metro cúbico. Conheço capacidade calorífica, 1,009 kJ por quilograma grau Celsius. E agora eu conheço φ,
0,0185. Pego essas informações, substituo lá em cima, na primeira equação em rosa, no coeficiente de película. Certo? Que eu tenho esse rapaz. H, coeficiente de película, igual 0,138 multiplicado por gama. Quem vai me dar o valor de gama? Vai depender das analogias. Primeira analogia, gama igual a 1. Se gama igual a 1, coeficiente de película pela analogia de Reynolds igual 0,138 kJ metro quadrado, segundo grau Celsius. Próxima analogia, analogia de Prandtl. Analogia de Prandtl para a placa plana, tá? Para a placa plana, esse Azinho é igual a 7,56 dividido por Prandtl. Bem, Prandtl, acabamos de apresentar. Prandtl molecular aí, hein, pessoal? Molecular não, microscópico, que é definido pela viscosidade cinemática dividido pela difusividade térmica, cujos valores nós calculamos anteriormente. Com isso, Prandtl 0,662. Substituindo essa informação na analogia de Prandtl, gama é igual a 1,509 e o coeficiente de película igual a 0,208 kJ metro quadrado grau Celsius. Próxima analogia não é de Van Karman, é de Corbom. Por que não é de Van Karman? Van Karman, aquela que considera a subcamada amortecedora também, nós só temos uma expressão para quem? Só temos uma expressão para tubos lisos. Não tinha expressão para a placa plana. Tá ok? É por isso que não está aparecendo a de Van Karman aí. Tá? Mas vai aparecer de analogia de Corbom. Que gama é igual a Prandtl elevado a menos 2/3. Quem que é Prandtl? Olhem do lado esquerdo de vocês. Prandtl é 0,692. Com isso, gama, calculado pela analogia de Corbom, gama é igual a 1,279. Certo? Com isso, coeficiente de película vai ser igual a quem, pessoal? 0,138 multiplicado por 1,279. O resultado é esse apresentado logo na base à direita do slide de vocês. Coeficiente de película por analogia de Corbom é igual a 0,176 kJ metro quadrado por segundo grau Celsius. Ok? E agora que são elas, né? Qual convecção térmica predomina? Neste exercício, nós vimos que o número de Reynolds é igual a 7,56 vezes 10 à quinta. E o número de Rayleigh, esse valor foi determinado, pessoal, quando nós apresentamos quem? O exemplo de aplicação da convecção natural térmica. Tá ok? Com esse número de Reynolds, com esse número de Rayleigh, nós verificamos que a expressão adequada para avaliar o predomínio, tá? Olha só a validade de aplicação dela, ou seja, se considera ação turbulenta nos dois tipos de mecanismos, tá? Basta substituir quem? O que em rosa mais o número de Prandtl para calcular o M subscrito C. M é um adimensional, subscrito C indica convecção. Fazendo a continha, M subscrito C, o nosso critério 0,067. Olhem na tabela, aliás, nos critérios em cima, verificamos que quem predomina neste exemplo em particular é a convecção forçada. Se nós diminuíssemos essa velocidade para 1 km por hora, seria a convecção natural. Com isso, o que vocês podem fazer com esse exemplo, gente? Variam, tá? Essa velocidade, desde 1, nós vimos que até 27. Vai variando essa velocidade 1, 5, 10, 15 e 20. E verifiquem que tipo de convecção predomina. Então, faça esse tipo de exemplo. E depois mantém uma determinada velocidade e variam as temperaturas. Lembre-se que as temperaturas foi o quê? Foi 90 graus Celsius e 20 graus Celsius. Temperatura média, 55 graus Celsius. Variam essa temperatura média. Notem que a variação da temperatura média, pessoal,
vai implicar, além das propriedades, tem o ΔT. E o ΔT implica na variação de quem? Do empuxo, tá ok? Façam esse exercício. Pessoal, esta é a nossa aula. Eu espero que vocês continuem bem e bom trabalho para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.